Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá. Esse é o Observador, que é o nosso jornal que eu venho trazendo aqui de vez em quando assuntos interessantes, importantes acerca do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Me interessa demais o que está acontecendo no mundo, essa geopolítica internacional, as guerras, Ucrânia e essa invasão chinesa por todo o Pacífico Sul, Austrália, Indonésia, etc. O perigo do Japão com Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O silêncio dessa religião muçulmana nesses últimos tempos, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Tem também a questão da Rússia e da Ucrânia. E esse boato de que uma ogiva nuclear russa tenha sido roubada ou tenha desaparecido do arsenal russo, e esses drones voando em Nova Jersey, com a participação do Serviço Secreto Americano, CIA, FBI. Talvez eles estejam buscando algo, né, em Nova Jersey, talvez uma infiltração de terroristas, né, a gente não sabe. Estamos por uma virada, aguardando por uma virada de ano auspiciosa, mas eu não vejo dessa forma. Estou preocupado. Essa vitória do Trump, o governo americano que vai agora sair, né, sai de cena porque a vitória do Trump foi uma vitória, como dizem, maiúscula, né? Ele ganhou no Senado, na Câmara, ganhou o voto popular e ganhou também no voto dos delegados, e foi uma vitória e tanto. Talvez aquele atentado tenha sido também o atentado, né, que ele sofreu tenha sido uma válvula aberta e trouxe essa vitória enorme, porque a gente consegue ver exatamente o que está por trás, né? Agora ficou muito claro com a rede social espalhando essas notícias. A gente não tem mais a notícia verticalizada, agora ela está de forma livre pela internet, por isso que os países estão querendo bloquear tanto as redes sociais, regulamentar tudo, estabelecendo uma censura inclusive prévia, e também o Bitcoin, né, que é uma moeda que não tem lastro em palavra de político, nem de governo. É uma moeda digital descentralizada. Os governos também querem regulamentar o Bitcoin, a moeda digital, complicado, né? Governos não querem saber de autocustódia, né? O governo não quer saber de libertarianismo, de anarcocapitalismo, né? Nem de liberalismo, né? Os governos, estados, né, eles querem que você fique ali na tutela, né? Então, tudo que é autocontrole, autodeterminação, isso é um perigo para quem... E a informação descentralizada, distribuída dessa forma, né, é um perigo para governos e para estados, né, da forma que a gente conhece. E eu me deparei agora com o vidente, digamos, né, chamado vidente ou profeta. O nome dele, eu vou colocar aqui para vocês, o nome dele é Brandon Biggs, norte-americano, né? Em março desse ano, gente, lá no começo desse ano de 2024, ele fez três previsões. No período daqueles eclipses solares que aconteceram e tudo, ele fez três previsões. Ele é muito religioso, muito cristão, né? Então ele faz previsões, todas elas com um viés cristão bastante forte, né? Sempre falando em Jesus Cristo, nessas visões que são visões bastante preocupantes e surpreendentes também ao mesmo tempo, né? E ele faz essas três previsões, gente. O atentado contra o Trump foi em junho. Ele fez essa previsão do atentado ao Trump em março, gente. 3 meses antes, ele disse que o Trump sofreria um atentado com um tiro na orelha que quase o mataria. E com isso ele teve uma visão, né, o Donald Trump teve uma visão, e ele acaba renascendo em Cristo por conta desse atentado.
Vamos ouvir o Brandon Biggs falando? Back America, because the Lord told me, He said, I am not done with America. He said, there's going to be a new wave of patriotism coming out. And that's whenever I saw Trump, and I saw a red wave coming out of Michigan. And then I saw Oklahoma. And there was embers of people, and they were all on they had torches. Opa, desculpa, ele fala que vem uma onda que vem do Michigan e Oklahoma, são visões, né, com muitas pessoas junto dessa onda, né? All throughout Oklahoma, and they were raising up these torches. E essa multidão carregando essas tochas, né? Vou colocar a legenda aqui, tem uma legenda em inglês, né? Vamos continuar ouvindo aqui. Torches that looked like fire, and they were bringing forth a new patriotism upon the nation, and it was being birthed, and it just kept spreading. Viu? E essa onda vai trazer um novo patriotismo. Isso ele está falando com uma visão bem política, social, falando da América, dos Estados Unidos, especificamente, né? Que vem uma onda grande de patriotismo novamente, né? A gente sabe que essas ondas, elas são dessa forma, né? Elas vêm, são senoidais, né? Elas vêm e vão. Quando você puxa para um lado, de repente a onda vem para o outro lado. O universo funciona desse jeito, né? Nesses polos antagônicos, né? Quando você puxa uma coisa muito para um lado, a tendência é que o outro lado também puxe. Então, é uma coisa de energia, positivo, negativo. Eu acredito nisso, tá? Acredito mesmo. Like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt. Ele fala que vê o Trump vindo com muita força, com muito mais força do que antes, no primeiro mandato. Agora, ouçam o que ele vai dizer sobre o atentado de junho, que ele previu em março. On his life, this bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he was. Ele falou em março que ele vê uma bala vindo em direção à cabeça do Trump, que vai pegar na sua orelha, pelo lado de fora da cabeça, que quase será fatal esse atentado. 3 meses antes do atentado. Está em tudo quanto é lugar, gente. Está no YouTube, ele gravou isso ao vivo em março, 14 de março de 2024. O atentado foi em junho. He fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time. Viu? Ele cai de joelhos e começa a rezar como se tivesse renascido em Cristo, né? Em Jesus Cristo ele renasceu e ele acaba estabelecendo uma nova aliança cristã, né? Desse reborn, desse renascimento. Olha que são 3 profecias, gente. Ele ainda vai falar mais 2 coisas que ele previu que aconteceram. Time frame. I'm talking. People say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw people. Aí ele diz que o Trump renasceu e realmente ele está com o fogo abençoado por Jesus. People interceding when I saw him winning the presidency. Eu vejo ele vencendo a presidência, né, agora em novembro. Essa entrevista, gente, é de março. Through great, the Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the. Viu, com muita perseguição pelo judiciário americano, muita perseguição de todas as partes, né? Olha que loucura. Through the law and all these people trying to sue him and all this stuff, but there would be a stop to it, and there things would start to break free come toward the fall. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting, and then there will be a great economy crash. Yeah. Então ele faz 2 profecias que já se cumpriram e uma terceira que se cumprirá, né? Acertou 2, gente, ele acertou esse atentado.
ao Trump. Isso aí é uma coisa que... uma bala na orelha, que quase foi fatal. Isso é uma coisa assim... é inacreditável essa profecia, gente. E aconteceu do jeito que ele falou. E falou que, depois desse atentado, o Trump faria uma aliança espiritual tão forte, né, com muito fogo, né, com Jesus, e ele vê o Senhor fazendo com que haja uma ruptura nesse momento, e ele vê o Trump vencendo, mesmo com toda a pressão judiciária querendo prendê-lo, sendo atacado judicialmente por todos os lados, porque não há outro tipo de ataque, ou você mata o cara, como já aconteceu. Mas antes ele estava sendo assediado judicialmente, o que está acontecendo no Brasil também. Essa é uma onda mundial, está acontecendo no Brasil inteiro. Eu tenho que falar do professor Olavo de Carvalho, que já vinha falando sobre isso, gente. 15 anos atrás, que essa luta é uma luta espiritual. Então, eu como não sou muito religioso, aliás, eu sou muito pouco religioso, né? Eu acredito nessas forças naturais, mas eu fui criado dentro de um catolicismo meio, né, um catolicismo um pouco desleixado, digamos assim. Meu pai e minha mãe também foram criados assim, mas não eram frequentadores da igreja nem nada, tinham a fé deles, né? Tem, mas a gente não foi criado dentro de um culto religioso tal, frequentando a igreja, como muitos amigos, colegas fazem, né? Uns são evangélicos, são crentes, e outros são católicos, e outros, a minha família, metade é umbanda, outra metade candomblé, aí tem baianos na minha família, ascendência de baianos, que são muito espiritualistas, mas junto com aquele sincretismo religioso do catolicismo com as religiões africanas. A minha avó era neta de escravos e também trouxe toda esse peso do sincretismo da religião dos escravos com a religião católica cristã. Então a gente foi criado assim, eu e minha irmã fomos criados longe da igreja. Minha irmã depois transformou-se numa cristã evangélica muito forte, né, dentro da igreja e tudo. Então eu acabei mantendo esse meu afastamento, um pouco agnóstico, né, mas sempre acreditando numa força superior, né. E, gente, o professor Olavo de Carvalho, ele era muito católico, né? Muito católico, cristão, muito católico, era um filósofo muito iluminado, mas bastante católico. E o professor sempre falava dessa luta espiritual. Tem alguns colegas, né? Inclusive o Adriano, que trabalhou comigo na Gazeta e tudo, que também acredita nessa luta espiritual, né? Então, que é o bem contra o mal. A gente tem que ter cuidado também, né, na hora de analisar o que é o bem, o que é o mal. Isso é uma coisa muito relativa e todos nós temos dentro de nós o bem e o mal. Em determinados momentos a gente toma atitudes que não são legais, né? Em outros momentos pessoas nos ferem com atitudes que são horríveis também. Então é complicado de analisar, porque isso aí é uma coisa muito relativa e depende do lugar, do horário, da hora, do tempo, dos antagonistas, né, dos inimigos, dos aliados, depende de uma série de coisas. Mas a luta do bem contra o mal é uma luta espiritual que pessoas acreditam e outras não. Tem gente que acredita no diabo, no demônio, no inferno, e já tem gente que não acredita em nada disso e tudo. Então, mas o professor Olavo, esse rapaz, o Brandon Biggs, americano, que previu esse atentado no Trump em março, previu também que ele ganharia de forma esmagadora, como também aconteceu, e agora está prevendo também uma ascensão, um declínio da economia americana, já para 2025, e depois uma ascensão nos moldes dos anos 50, do pós-guerra, em que os Estados Unidos tiveram aquele pico de prosperidade jamais vista na história da humanidade, né? Só no Império Romano. Mas fala de um declínio da economia pior do que a crise da Bolsa, do crash de 1929, da Grande Depressão, 29, 30, 31, 32, o New Deal do Delano Roosevelt,
em 32, 33, o quarto mandato e a Segunda Guerra Mundial. Vai ser pior. Vamos ouvir? I saw they had a great economy plan, a crash, worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great dark time. But I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil. And I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping. And there was... Gente, ele fala que vê o Trump depois desse crash que ele fala que vai acontecer, que vai ser pior, muito pior do que o crash que aconteceu nas fintechs nos anos 2000 e posteriormente o crash dos bancos, das imobiliárias que aconteceu no mercado americano logo posteriormente. Na crise dos .com e depois na crise imobiliária americana, que deu livros e matérias, documentários e filmes, etc., né, que também aconteceu nesse período de 20 anos que a gente está vivendo agora, indo para 25 anos, já é um quarto de século, né? E essa crise será muito pior do que a crise de 29. Então, gente, bom, vamos continuar ouvindo. Para quem acredita nessas profecias, né? was ministers and people. I don't know if they are senators. Aí ele fala que vê, logo depois dessa crise estourada, que pode ser uma crise financeira, monetária, mas pode ser uma crise pior. Pode ser uma crise, uma guerra. Pode ser uma guerra, pode ser um atentado catastrófico, talvez. Pode ser o tsunami de La Palma, mas pode ser uma bomba atômica. Um atentado terrorista atômico. Pode. Mas ele fala em crise financeira, pior do que a crise de 1929. Então, como ele já acertou duas dessas profecias, né, três, aliás, né, já acertou, eram quatro, que ele fala também dos furacões e tornados que aconteceram realmente, né? E, gente, vamos continuar analisando. E a gente continua aqui ouvindo. Ele diz que ele, depois do atentado, que ele faz essa aliança com Jesus, né? E os ventos começam a virar a favor dessa América, né, ressuscitada, digamos assim, segundo essa profecia do Biggs, né, desse Brandon Biggs. Os Estados Unidos entram nessa crise. O Trump é eleito, perdão. Aí essa aliança com Jesus no coração do Trump, digamos, né, que representa esses milhões e milhões, sei lá, 150 milhões de americanos. Ele consegue estabilizar, assumiu o governo agora em janeiro, e depois vem essa crise financeira imensa, pior do que a crise de 29. Então, ele viu Trump no salão oval da Casa Branca, ajoelhado, rezando, pedindo a Deus que dê um jeito na crise, né? Cercado de muitas pessoas que podem ser senadores ou congressistas, ou ministros, né, secretários, ele não sabe bem. E vamos continuar ouvindo. Or Congress people or whatever. I just saw them pacing and back and forth inside of the White House. And sorry, what is the White House? But it's the Oval Office. Yeah. And they were interceding all inside there, and I could feel the presence of the Lord so strong on this. And then I could see that darkness that was the heaviness upon America with the financial crisis of what I saw coming. It started to lift above the trees, and I saw the blue and the things coming back out, and the green times and the good times coming back again. But the Lord said it would be forth a time of a season of a shaking, and it would be a shaking to awaken. And in this, this way. Ele fala que haverá shaking and waking, né? Que haverá abalo financeiro que tem a ver com essa guerra celestial, né, digamos, uma guerra metafórica, não sei, metaforicamente falando, uma guerra entre o bem e o mal, né, que será através desse abalo econômico mundial, que será muito grave, e depois disso ele vê
sempre Deus e Jesus ali, né, olhando por nós, e depois ele vê toda essa nuvem negra que paira sobre o mundo se dissipando, e ele vê tudo muito azul e verde, e é uma coisa de awaken. Basically, that he was not done with America. There would be a great revival come, and it's not all doom and gloom. That's what he said. The sky's not falling. There's a time of it's like people would say, this is judgment, and the Lord said, do not call this judgment. It's not my judgment. It's a correction. There's correction. Deus não é um julgamento. I want to ground it in the Word of God. Não é um julgamento. Ele fala que não é o julgamento final, tá? É só um arranjo, um freio de arrumação, como a gente falava antigamente, né? Que tem a ver com essa terceira profecia, digamos, né? Que primeiro haverá um abalo financeiro gravíssimo pelo mundo, né? E depois disso haverá uma redenção, mas não tem nada a ver com o julgamento final, nada a ver. É só um acerto, digamos assim. É um shaken and waken. Então, não sei se vocês acreditam nisso, né? Esse é o Brandon Biggs, que estava conversando aqui nessa entrevista com Amanda Grace, que é uma outra profeta, essa aqui, Amanda Grace, e esse é um pastor, né? Pastor Steve Cioccolanti. É isso aí. Bom, não sei se vocês acreditam nisso, né? Mas essa é então a profecia do Brandon Biggs, né? A terceira profecia, que é essa que será no ano de 2025. A gente sabe que esses 2 anos que virão pela frente serão muito difíceis, com carestia, com inflação da base monetária, com judiciários pelo mundo afora mexendo os botões contra o establishment político, bancário, financeiro. A gente não sabe o que vai acontecer. Para as pessoas que acreditam, né, a gente fica especulando e ouvindo várias fontes diferentes, né, tentando entender o que está acontecendo no Brasil e também no mundo. Então, gente, é isso. Eu sou o Fábio Pirajá. Esse é o observador aqui do nosso canal, né? Tanto do meu canal pessoal quanto do Memória Capixaba. Eu sou radialista, moro no Espírito Santo, em Vitória, aqui na capital. Tenho um estúdio aqui de rádio, podcast, gravação, etc., né? Para rádio, para televisão, publicidade, propaganda e tudo. E de vez em quando eu faço esses meus vídeos aqui para a gente entender para onde é que nós estamos indo. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos em frente.